Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. E o livro dessa semana, na verdade não é um livro, é uma peça dramática, mas não é qualquer peça, é simplesmente uma peça lendária da Rússia. Estou falando de Os Dias dos Turbin, de Mikhail Bulgakov. Olha esse livro, lançamento da editora Carambaia, tradução direto do russo do Irineu Franco Perpétuo, o mesmo Irineu que traduziu O Mestre e Margarida, também do Bulgakov, mas pela editora 34. E essa peça aqui é lendária, eu vou chegar no ponto, né? Por que é lendária essa obra? E falar de acabamento da Carambaia, de edição, né? A gente anda no mesmo, porque todo o trabalho que eles fazem é belo, a edição luxuosa, magnífica. Assim, poderia ficar aqui elogiando o vídeo inteiro a Carambaia, mas eles fazem um trabalho perfeito, né, gente? E essa obra aqui, inédita no Brasil, essa peça, né, do Mikhail Bulgakov. Quem foi o Bulgakov? Vamos falar um pouco sobre esse escritor, um dos principais escritores satíricos do século XX. O Bulgakov nasceu em Kiev. Muitas pessoas até confundem achando que ele é russo. Não, ele é ucraniano, ele nasceu em Kiev, se formou em medicina e serviu também a Cruz Vermelha na Primeira Guerra Mundial. Mas aos 30 anos ele decidiu mudar de vida. Foi para Moscou e lá se dedicou à literatura, abandonou o ofício de médico, né? Abandonou a medicina e se entregou de corpo e alma ao ofício de escritor. E naquela Moscou repleta de escritores, poetas talentosos, né? Das vanguardas, o Bulgakov foi amigo e companheiro de sinuca de quem? Do Mayakovsky, gente. É interessante que o Bulgakov nunca viu as suas obras, as principais, sendo publicadas, né? Mas assim, ele foi um escritor que caiu nas graças, principalmente do Stalin, porque ele era contra o comunismo, né? Ele serviu o Exército Branco contra os revolucionários de 1917. Então ele foi um dos poucos escritores, poetas que caíram na graça, né, do Stalin e viveram assim relativamente bem naquele terror que era a Rússia daquele tempo, né? E o Bulgakov, ele é um dos escritores mais enigmáticos da história da literatura. Ele, né, O Mestre e Margarida, a obra principal dele, é uma obra que eu li há muito tempo atrás, assim, preciso fazer uma releitura. E é algo extraordinário, gente, cheio de simbologia, conotações. E essa obra aqui, Os Dias dos Turbin, que é uma peça, é baseado no seu romance A Guarda Branca, que foi acho que é o primeiro romance dele, foi proibido na Rússia. Imagine o gosto, depois de ler essa obra aqui, a vontade de ler A Guarda Branca, né? Vamos ver, quem sabe um dia. Eu esqueci de falar, né, que essa edição da Carambaia aqui, ó, a capa toda trabalhada no construtivismo russo. Ó, perfeito, gente. Mas vamos falar sobre Os Dias dos Turbin, que é uma peça em 4 atos, autobiográfica, tem muitos elementos aqui autobiográfico da vida do Bulgakov mesmo, até o sobrenome, esse sobrenome Turbin, que eu fiz uma observação interessante, vou deixar no final para falar sobre esse sobrenome, que foi baseado também, eu acho que na avó dele e tal. Por que eu falei que essa obra é lendária? Porque a primeira adaptação dela foi dirigida por Stanislavski. Essa peça, ela teve praticamente 987 apresentações. Ela foi de 1926 até 1941, sendo encenada, e o público delirava, né, diante dessa peça. E um dos fãs que foi várias vezes assistir essa peça foi o próprio Joseph Stalin. O Stalin era um admirador aqui. Mas qual é o segredo disso? Qual é o segredo dessa peça para ser, né, tão carismática assim, ao ponto de o próprio ditador assistir várias vezes? Foi a primeira peça soviética a retratar, né, de
de forma realista a guarda branca, o exército branco, não como sendo vilões, né, caricaturas, né, mas não, como pessoas simpáticas, como um exército ali patriota. Então caiu na graça do russo, né, que o russo é um povo patriota. Mas vamos contextualizar o ano que se passa essa peça, né? Estamos falando aqui de Kiev, no final de 1918, início de 1919. Kiev está um caos. O Hetman, eu até escrevi o nome porque é um nome muito complicado, gente. O primeiro Hetman, que é o Pavlo Skoropadsky, o seu governo cai e entra, né, toma o poder o Simon Petrula, que é famoso, né, famosíssimo aí político ucraniano, mas ao mesmo tempo que ele toma o poder, vem os bolcheviques e tomam o poder, tomam Kiev. E no meio dessa Kiev efervescente, né, calorosa, agitada, está a família Turbi, que é uma família anticomunista, é uma família composta por 3 irmãos, 2 homens e uma mulher. O Alexei, que é o irmão mais velho, ele é um coronel da artilharia. Tem o Nikolai, que é o irmão mais novo, que tem 18 anos. E tem a Helena. A Helena, que é, pra mim, a personagem principal dessa obra, a que eu mais gostei. É uma mulher ali, pela descrição, bela, ruiva, e os homens eram todos afim dela, mas só que ela era casada com o Thalberg, que era um oficial do Estado-Maior ali, um coronel, alguém importante, né? E o que acontece? O Thalberg, ele foge quando o exército do Petrula começa a invadir a Kiev, ele, né, acaba fugindo com quem? Junto com os oficiais do Estado-Maior, com o próprio Hetman. E na casa dos Turbi, eles recebem lá os oficiais, né? Cada nome complicado, gente. Eu tive que anotar, porque é difícil, ó. Oficiais que aparecem na obra, né? Que é o Mikhailevsky, o Stundinsky e o Chervinsky. O Chervinsky é até um pouquinho mais importante, porque ele, né, tem um romance às escondidas com a Helena. E também, de repente, aparece um primo vindo lá de Jitomir, numa cidade, que é o Larion também. Então, diante desse cenário, tá lá aquela família que recebeu aqueles oficiais. E o Alexei descobre que os líderes, né, eles acabam fugindo e ele se recusa a entrar em confronto com o exército, né, do Petrulha. E os outros oficiais, não, a gente tem que ser patriota, vamos acabar com esse exército. E eles acabam entrando em confronto. E o Alexei é morto. E o Nikolai, que é o irmão mais novo, acaba sendo atingido ali e sofre um ferimento grave. E a peça retrata muito isso, né? Essa família desmoronando, né? As suas próprias tragédias. Eu não vou ficar aqui dando muito spoiler, senão vai perder a graça, vocês têm que ler. E assim, eu fiz apenas 2 observações, poderia até fazer mais, podia colocar como a cidade, existe uma simbologia forte sobre a cidade de Kiev, ou principalmente a casa dos Turbi, né? Que é importantíssimo no romance, mas não. Eu separei 2 observações aqui para fazer dessa obra. Primeira, o sobrenome, né? Turbin. Turbin, em russo, significa turbina. E turbina é aquele equipamento mecânico que converte energia, né? Mas a palavra turbina vem de turbo, do latim, que significa peão, redemoinho, algo que gira, agitação. E tem a conotação de agitação, de confusão. Por isso da palavra turbulência, né? Turbulência vem de turbo, que está relacionado a isso. E essa família tem esse sobrenome, também é uma parte autobiográfica, né, do que eu falei, do próprio Bulgakov, mas é interessante ver que um nome faz jus à família, porque a família Turbi, ela vive aquela agitação, mas ao mesmo tempo, né, que tá aquela coisa girando, não sai do lugar. É interessante isso, é uma turbina que faz a força, que move,
mas assim, não sai do lugar, não sai daquela casa, não sai dos seus princípios, não sai dos seus ideais. Então essa foi uma das observações que eu fiz nessa peça. E a outra é interessante ver como o Bulgakov ele constrói, né, numa família, 3 heróis totalmente diferentes. São 3 irmãos totalmente diferentes. A Helena, como eu já disse, né, para mim a principal personagem dessa peça, ela representa ali a emancipação. Ela é uma mulher forte, aquela mulher russa, que ao mesmo tempo que cuida dos irmãos, cuida da casa, cuida de tudo. As pessoas reverenciam, as pessoas respeitam. É a mulher que conseguiu o respeito. O Alexei, ele representa a velha Rússia, condenada em 1918, né? Porque ele vai contra todas as razões de luta. Ele não quer lutar. E isso dá um sentido de a própria Rússia não saber por que lutar, não saber o que caminho tomar. Então representa aquela velha Rússia. E o Nikolai, ele representa o presente. Que presente é esse da Rússia naquele tempo? Uma Rússia machucada, uma Rússia ferida, incapacitada, é a palavra certa. É interessante que muitos pregam que a entrada comunista ali na Rússia, na Ucrânia, toda aquela União Soviética, seria o epílogo. O epílogo, né, que é o fim. Nikolai tem uma frase no final bem subjetiva, que ele diz assim que não, que a entrada comunista é o prólogo. Quer dizer, é o início de uma tragédia maior. É bem interessante. Para uns, o epílogo, para outros, o prólogo. Gente, essa obra é sensacional. Assim, são 2 observações que eu fiz. Lógico que a obra é carregada de significações, carregada de sentidos, de interpretações. Mas assim, foi essas 2 que eu me atentei mais, né? Mas assim, leiam, gente. Leiam, porque é Mikhail Bulgakov. Nós estamos falando de um dos maiores escritores de todos os tempos. Esse foi o livro da semana, Os Dias do Turcos, Mikhail Bulgakov. E até mais.